Vou trazer o exato script de anúncio que eu utilizo para ter mais de 27% de MQL. Quando a gente fala de processo de captação de lead, a maior dificuldade dos empresários é sofrerem demais com o famigerado lead desqualificado. Porque no final das contas, esse lead, ele não serve para nada. Então, assim, você não consegue vender para ele, ele só vai inchar seu CRM. Com esse exato script que eu utilizo, a gente tem mais de 10 calls bem qualificadas por mês e eu parei de lotar meu CRM com lead pobre. Porque esse lead aqui, ele infla, ele só serve para métrica de ego. Então, o gestor de tráfego, ele ama esse cara porque ele é bem barato, mas ele não serve para nada. Então, para quem que serve esse script aqui? Para quem já contratou gestor de tráfego caro, mas só recebeu lead aleatório. Perde tempo em extensão estratégica, que não vira contrato, porque eu vou abrir um pouco das minhas métricas aqui para vocês, e além da gente ter uma taxa de lead qualificado muito alto, nossa taxa de agendamento, comparecimento e conversão vai lá nas alturas. Porque como está muito qualificado o perfil de pessoas que chegam, a gente consegue realmente ter uma taxa de conversão bem alta. Então o grande lance é o seguinte, geralmente quem sofre com uma falta de demanda qualificada, principalmente por tráfego, só faz call por ligação e tem uma pancada de lead que não responde no WhatsApp. Esse tipo de lead, ele destrói nossos esforços, ele arruina a nossa empresa, porque assim, a gente não consegue vender, a gente gasta muita energia com esse cara e no final das contas, foi só para perder tempo. Quando isso acontece, quando está chegando uma pancada de pessoas aleatórias, pessoas pobres e desqualificadas, acontece que eu estou falando com as dores erradas. Porque o que a gente tem que entender? Tubarão tem dor de tubarão e piranha tem dor de piranha. Você não vai atrair um tubarão com a dor errada. Então, se você fala, por exemplo, de falta de dinheiro, fazer renda extra, você vai um cara pobre. Agora, quando você fala de aumentar faturamento, reduzir custos, processos, sistemas, você começa a falar com lead mais qualificado. A dor do lead, ela é outra. E se ela é outra, eu tenho que falar nela de forma correta para não ficar queimando dinheiro. Então, assim, ó, quando você tem um CRM inflado, de lead desqualificado, o que você mais tem é gente quebrada, não responde no WhatsApp e principalmente sem nenhum perfil de compra. Aquele cara que muitas das vezes ele cai no seu CRM e ele nem sabe como ele foi parar ali. Isso eu acho a coisa mais louca. O cara passa no funil, o cara dá os dados dele e ele nem sabe por que ele fez isso. Então, assim, quando você usa o script errado de anúncio, você acaba com sua taxa, você acaba com suas métricas comerciais. Porque no final das contas, você vai achar que o problema está no vendedor, mas está no time de marketing que não está fazendo um trabalho bem feito. Então, depois que eu comecei a utilizar o anúncio correto, acabou o parcelamento no Pix. Eu matei isso aqui na empresa. Por quê? Querendo ou não, vender mentoria no Pix, entre aspas, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo aumenta a chance de taxa de inadimplência. Aí é pior ainda, porque você posta lá nos stories, aquela venda autona, no mês vendeu pra caramba, e é o mês que você menos faz dinheiro. Porque você torrou uma pancada de grana em tráfego, mas foi o mês que menos vai rodar a caixa, porque você só vendeu no Pix, você só vendeu no cartão. E eu vejo que o cara que nem tem um cartão para poder pagar uma mentoria high ticket, ele não é o seu cliente dos sonhos. Seu cliente dos sonhos, ele vai pagar caro e ele vai pagar caro sorrindo. Porque é o cara que tem dinheiro. Então, isso era algo que eu sofria demais. E foi por isso que eu fui atrás de um script ideal para parar de atender lead desqualificado. Porque isso é horrível. E é exatamente o que eu vou trazer aqui para vocês. Porque qual que é a minha ideia? Eu tenho um CRM muito enxuto e lotado de lead comprador. O que eu mais quero é cliente do sonho que ele fica me implorando para poder passar o cartão. Porque a pior coisa que tem para o seu negócio é você ficar parcelando no Pix. Vai te dar uma falsa sensação de recorrência e de previsibilidade, mas a previsibilidade da sua empresa, ela só existe se você tem uma previsibilidade de vendas. Porque venda é o coração, sem venda esquece, você não tem nada, você tem uma ONG. Então é muito importante que a gente tenha no nosso pipeline leads dispostos a pagar caro. Por quê? Se você traz pessoas para comprar um high ticket, automaticamente você atrai pessoas que compram outros preços também. Então, com esse script de anúncio, eu consegui trazer cada vez mais um lead qualificado. E querendo ou não, cara, quando você fala com o tubarão, vem a piranha, vem a baleia. Só que você fala só com a piranha, não vem o tubarão, também não vem a baleia. Então, com isso, eu consigo ter muito mais oportunidade de vendas.
Porque se aquele cara não está qualificado para comprar um high ticket, ele consegue comprar um back-end, às vezes até um low ticket só para rentabilizar aquele lead e ele se empatar e eu ter mais lucro na minha empresa. Então com isso eu consigo ter, olha para vocês verem, venda toda semana. Só esse mês a gente conseguiu fazer 8 vendas, tanto que foi até a gente tinha a meta de fazer 6 até o final do mês. Em menos de 10 dias a gente bateu 8. Para nossa empresa a gente ficou até meio perdido, porque a gente ainda não tinha estrutura para fazer tantos onboardings assim. E foram sistemas que a gente teve que criar na hora. Mas qual que é o grande lance? Além de você conseguir ter lead qualificado, você atrai seu cliente ideal. Porque aqui é uma coisa que o Russell fala, que assim, ó, muitas vezes você tem um negócio, só que você está trabalhando com as pessoas que você não gostaria. E não tem nada melhor do que você atender só aquelas pessoas que, tipo assim, você seria amigo delas. E geralmente seu cliente ideal, ele é esse tipo de cara. Porque vamos supor, você está vendendo um produto high ticket. Você quer trazer uma pessoa que, entre aspas, ela é bem sucedida. O cara que não for, não tem dinheiro para poder comprar. Então é com esse tipo de cara que você quer estar perto. Por quê? Se você traz um lead desqualificado, olha o perigo disso. Ó, lead ruim. Aí o que você vende? Você vai só vender no boleto. Aí você vende no boleto, beleza. Esse cara morre para poder pagar e ele, ao mesmo tempo que ele morre para poder pagar, para ele implementar é muito difícil. Se o cara não implementa, ele não tem resultado. Pessoa sem resultado não gera recorrência. Se seu negócio não tem recorrência, se seu negócio não tem case de sucesso, fazer a próxima venda e ter um negócio sustentável é impossível. Porque o que mantém um negócio vivo é continuar vendendo. Foi o que eu falei. A previsibilidade não está em vender parcelado. A previsibilidade está em vender todo dia, toda semana. Porque quanto mais você vende, mais você pode pagar para adquirir um próximo cliente. E tem uma máxima que o Russell traz no livro dele, que agora eu esqueci qual é o cara que ele cita, onde ele fala assim, ó, em via de regra, no final do jogo, quem pode pagar mais caro para adquirir um cliente sempre vai vencer. Então o jogo é sempre esse. Caixa é rei, todo mundo sabe disso. Qual que é o grande lance? A diferença no perfil de pessoa, no tipo de lead que você vai atrair, tá exatamente aqui, ó. Tá no seu gancho. A gente não precisa de uma copy bonita, cheia de gatilho mental. A gente precisa de uma copy que ela seja cirúrgica. A nossa copy, ela tem que falar única e exclusivamente com o cliente dos sonhos. Porque se eu começo a falar com todo mundo, eu começo a atrair qualquer um. E não é isso que a gente quer. A gente só quer pessoas que têm um potencial de compra. E de preferência, compra no cartão. Compra no à vista. Melhor nem parcelada, passar à vista logo. E o que, que a gente tem que entender também? Além de eu falar de forma direta com esse cara no meu anúncio, então como assim, Daniel? Você pode falar exatamente assim, ó. Se você é empresário e fatura acima de 30 mil reais, ou pode pegar a comunicação, deixar ela mais sofisticada, com termos que só quem está muito avançado no game entende. Então, por exemplo, você está com dificuldade em lidar com seu CS para vender suas mentorias? Você está com dificuldade para acompanhar os seus alunos na execução? Olha para você ver. Eu estou falando agora só com um cara que já está no game. O cara que tem CS, o cara já vende uma pancada. Porque as primeiras mentorias, o cara começa a vender, ele nem tem time, não tem estrutura, não tem nada. Agora, depois que ele tem time para ajudar na entrega, ele já é muito mais qualificado. Ele já passa a ter um CS. Eu falo isso porque eu vim de uma mentoria de um cara muito grande e a principal dor dele não era vender, porque ele vendia pra caramba. A principal dor dele era garantir que o aluno executasse. Então tava então a CS que ficava um pitbull ali no pé do aluno. Outro ponto muito importante quando a gente fala de copy, principalmente para ela ser cirúrgica. A função do anúncio não é vender. O pessoal tenta vender no anúncio, mas o anúncio vende o clique. Como assim? O meu anúncio, ele deve gerar curiosidade. Se eu entrego demais um anúncio, não tenho clique. E se eu não tenho clique, eu não tenho venda, porque é literalmente um funil de métricas. Primeira coisa que acontece é a impressão, depois da impressão, o clique. Então o que a gente tem que ter em um bom anúncio? Primeira coisa é excluir os curiosos. Então a gente tem que saber exatamente quem a gente não quer atrair. E só atrair quem já tem contexto, dor e caixa. Porque são duas coisas completamente diferentes. Não necessariamente quem tem a dor tem caixa e nem sempre quem tem caixa tem a dor. Então é literalmente uma linha muito tênue nesse cliente qualificado. Por isso que em um vídeo passado, que eu até vou deixar aqui na descrição, eu falo que em via de regra eu coloco 60% do meu tempo na campanha pensando em anúncio. Então eu sento com o gestor de tráfego e a gente vai pensar em anúncio. Como a gente vai trazer o cliente mais qualificado de todos.
tanto para mim, para minha empresa, para poder escalar ela, como para o negócio dos nossos clientes também. A gente fica o tempo inteiro pensando nisso. Como a gente vai garantir que quem não tenha condição de compra não entenda isso daqui. Então, vou falar para vocês o que é muito bom de evitar. Milionário, dinheiro rápido, fácil. Eu gosto de evitar o termo IA, porque IA traz muita facilidade. Geralmente, para mim, vem um lead bem desqualificado. Então, um bom anúncio, na minha opinião, ele chama o cara que já tentou outras soluções. Isso é até uma coisa que eu estava comentando hoje no treinamento do meu colaborador, que é o seguinte. O melhor tipo de cliente pra gente é o cara que botou um funil no ar, não conseguiu ter resultado porque ele não teve tempo para executar, mas ele colheu alguns frutos. Porque esse cara testou algumas soluções, deu certo, ele viu que aquele é o caminho, mas ele não conseguiu fazer sozinho. Ou seja, o cara que está do zero, nunca tentou nada, não é o cliente ideal de ninguém. O melhor cliente para a gente, para vender um high ticket, é 100% o cara que já tentou outras soluções. Tanto que aqui na empresa, a gente ou busca esse cara que já tentou e não conseguiu fazer sozinho, ou o cara que passou por uma mentoria muito cara e não conseguiu colocar no ar, porque a gente vende a implementação. Então assim, ó, tem que pegar essa pessoa, olha pra vocês verem. O cara, por exemplo, meu cliente ideal, o cara que ele comprou uma mentoria muito cara, ou seja, ele tem dinheiro para pagar essa mentoria, mas ele não teve braço para implementação. Esse cara tem outra solução e ele está preso no problema real. Ou seja, um bom anúncio ele chama a atenção de quem já tem outras soluções, implica que a pessoa está presa num problema real. Porque o cara tem um produto high ticket, mas ele não tem um processo de aquisição de demanda. Se ele não tem esse processo de aquisição de demanda, ele não consegue vender. E é exatamente aí que eu entro. Eu também vou sinalizar que a minha solução já funcionou para esse tipo de pessoa. O que eu quero dizer com isso? Provar. É muito bom que o meu anúncio tenha prova, porque quanto mais prova, mais credibilidade. E essa é até uma máxima dentro das técnicas de copy. Quanto maior o que você está falando, maior deve ser a sua prova. Eu até que pegar um anúncio que eu acabei de criar para a empresa, que é esse aqui, ó. Gente, fiz tudo isso aqui com IA. E aí, basicamente, o contexto é como se a minha namorada falasse assim pra mim que a gente tem que aumentar o preço. E eu pergunto ela por que, ela fala, poxa, olha os resultados dos clientes. E aqui eu trago uma pancada de resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados empilhados. Fora o restante que a gente tem. E só nesse produto aqui a gente tem mais de 50 clientes. Tem cliente aqui que faz 53 mil reais um dia. Então, assim, é coisa absurda. Isso aqui tem um valor enorme. Porque no digital, ó, isso aqui foi até a tirinha que eu fiz. No digital, a gente está num momento em que as pessoas prometem demais. Então, você trazer a credibilidade, esquece, tá? Você trazer credibilidade, você trazer prova, a sua argumentação, a sua copy tem muito mais força. E qual que é o grande lance? Quando eu bato muito na sofisticação do seu anúncio, de você falar termos mais avançados. Porque o lead certo, ele vai reconhecer e ele vai continuar, vou até colocar aqui entre aspas, lendo ou vendo o seu vídeo. Já o lead errado, ele passa direto. E essa é a melhor coisa que tem. Por quê? Não adianta você pagar R$ 5 no lead se ele não compra. Se esse cara não compra, ele não vale de nada. Antes você pagar 50, mas num lead cheio de dinheiro, que vai colocar caixa na sua empresa. Porque esse é o lead que realmente importa. Então, qual é o exato script de anúncio que hoje eu utilizo para ter mais de 20% de taxa de MQL? É o anúncio Online Target. Ou seja, eu já trago uma segmentação do meu lead desde a primeira linha. Então, o que eu faço? No meu gancho, que seria a primeira linha do meu anúncio, seja em vídeo ou imagem, eu até trouxe isso em um outro tipo de vídeo, que aqui na empresa a gente utiliza muito imagem. Por que eu gosto de utilizar imagem? Porque eu não gosto de ficar gravando anúncio, ao mesmo tempo que a imagem ela é mais rápida, porque ela não tem edição, não tem nada. Então eu tenho a ideia de copy, no mês de eu já faço, no mês de eu já subo, no máximo no dia seguinte. Então ela me dá essa celeridade. Então esse anúncio aqui mesmo que eu fiz de... Cadê? Esse anúncio, por exemplo, que eu fiz ele com Gemini. Em 5 minutos ele estava pronto. Uma coisa mais rápida do mundo. Mas hoje com a IA é muito simples. O que a gente precisa fazer? A gente tem que segmentar para quem vai realmente prestar atenção. Ou seja, como que a gente faz isso? Trazendo uma dor específica, que só quem vive ou já viveu aquilo entenda. Como assim? No meu caso, eu até comentei com vocês que o melhor tipo de cliente para mim é o cara que já passou por uma mentoria. Então eu trago aqui, ó,
investiu mais de 50 mil em mentoria de guru digital e ainda assim não colocou nada no ar, quem sofre com isso? Meu cliente dos sonhos. Pô, o cara que é desqualificado, ele vai ver 50 mil na mentoria e fala, porra, tá maluco. Ele já pula direto. Que bom. Que bom, porque eu não quero falar com ele, eu quero falar só com esse cara. É cliente dos sonhos. Então eu posso trazer, por exemplo, pô, você que já investe mais de 15 mil reais por mês em lançamento, não tá cansado de vender só em pico, não quer vender todo dia? Fiz aqui um gancho bem ruim, mas é uma ideia para vocês verem. Tem um outro de um funil que a gente tem, que é desse jeito assim, ó. Social selling é um dos funis que está na moda e a gente pegar o que está bombando no momento para utilizar é muito poderoso. Então tem um funil nosso que começa assim, ó. Lembra quando o seu mentor recomendou o social selling pela primeira vez? Olha isso, só estou falando com um cara que está na mentoria ou que já participou de uma mentoria, porque foi o que eu falei, ou a pessoa, cadê? Só quem já vive aquilo ou quem já viveu vai realmente entender. E qual que vem o 80-20? E isso aqui está muito até relacionado a um tópico que eu trouxe em alguns vídeos passados. Particularmente, eu nunca gostei do marketing brasileiro por achar ele agressivo demais em um mercado em que o pessoal odeia vendedor. No Brasil, você odeia vendedor. Ninguém gosta do vendedor. O cara falar que ele vende, ele é malquisto. Não à toa que as pessoas, infelizmente, não gostam de empreendedor, não gostam de quem tem dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trazer na segunda linha do meu anúncio uma soft offer. Daniel, o que é isso? Eu não prometo, eu não faço CTA. Eu provoco essa pessoa. Provoco ela a quê? A pensar. Então, vou fazer até aqui, ó, um balãozinho. Eu provoco o cara a pensar. Porque a partir do momento que ele começou a pensar, ele vai querer clicar no meu anúncio porque ativou o gatilho da curiosidade. Porque essa é a função primordial de um anúncio, como eu trouxe. Não é vender, é gerar curiosidade. E como é que a gente faz isso? Trazendo uma afirmação que reposiciona a causa do problema e ativa a curiosidade sobre a solução sem falar diretamente. Ou seja, não tem CTA. Os meus anúncios são sem CTAs. Daniel, todos os anúncios são assim? Não. Mas grande parte deles são. Grande parte deles não tem CTA e, diga-se de passagem, são os que funcionam melhor porque se parecem conteúdo. Eu acho que não é novidade pra ninguém que as pessoas odeiam o anúncio, mas elas amam conteúdo. Então parece que o cara tá consumindo só mais um conteúdo. Trouxe mais um exemplo aqui, ó. Quando eu falo do mercado de infoproduto, o termo consultoria de 30 minutos ou sessão estratégica é muito rápida. Eu trouxe até aqui uns anúncios de exemplo para a gente poder ver, mas como que funcionava uma das minhas copies. Então, eu tinha na primeira linha, investiu mais de 50 mil em mentoria de guru digital e ainda assim não colocou nada no ar. E na segunda linha eu tinha, você não precisa passar por mais uma sessão estratégica para receber um plano de ação que realmente funcione. Eu estava fazendo uma oferta do que meu funil iria entregar para a pessoa, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição exatamente o funil que a minha empresa está utilizando hoje para conseguir fazer múltiplos 5 dígitos na operação. Vocês podem literalmente só copiar e colar. E aqui o que eu trazia? Ó, sessão estratégica, ironizando o caminho que essa pessoa já tentou e apenas uma audiência qualificada entende do que se trata. Eu falo isso porque às vezes meu anúncio, como minha mãe vê meu perfil, aparece pra ela e ela fala assim, Daniel, eu não entendi nada que você quis dizer. O que é sessão estratégica? O que é lançamento, pelo amor de Deus? Eu falo, mãe, que bom que você não entendeu, porque eu não escrevi para você. Eu escrevi para os meus clientes. E meus clientes, eles entendem. Além disso, plano de ação que realmente funcione. Como eu falei, eu tenho que sugerir que existe uma alternativa melhor. Olha isso, uma alternativa não só melhor, mas o principal é isso aqui, ó, uma nova oportunidade. O Russell fala no livro dele que sempre que a gente pensar na ideia de um produto, que ele não seja uma melhoria, mas literalmente uma nova oportunidade. Onde que surge essa nova oportunidade? No mecanismo único. Então, isso aqui é fundamental. Ou seja, essa segunda linha dessa soft offer, ela vai despertar a curiosidade, ao mesmo tempo que ela gera desejo em saber mais. Quando isso acontece, o que eu tenho? O clique da pessoa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de anúncio que a gente utilizou para fazer algumas vendas. Liguem só nisso aqui, ó. Sua empresa de infoproduto vende de 52 a 87 produtos por lançamento. Olha pra você ver, 52 a 87. Eu tô meio que falando com um cara que faz pelo menos uns 50k mês.
Só que sem falar de forma direta no anúncio, de forma indireta. Agora esse aqui já foi mais direto. Faturando 50k mês com infoprodutos, mas com pouca previsibilidade de caixa. Gente, quem que se preocupa com previsibilidade de caixa? É empresário. O cara que começou a empresa dele agora tá preocupado com o quê? É com gerar a primeira venda, sair do 0 para 1. E eu tô aqui pra ele, ó, olha pra vocês verem. Todo mundo acredita que implementar um funil é muito caro. Porque se uma mentoria é 30, 40, 50 mil, quanto que não vai ser para alguém especialista fazer? Eu trago pro cara. Implementar o próximo funil, que pode gerar vendas high ticket toda semana, não é tão caro quanto você pensa. De onde que vem essas ideias minhas de anúncio? Dos meus clientes, da minha base. Sua empresa de produtos digitais está presa em lançamentos que são lucrativos, mas que cansam só de lembrar? Eu fiz assim questão de colocar isso daqui porque muitas vezes o pessoal fala com a dor errada. Foi o que eu falei lá no início. Se eu falo assim, por exemplo, sua empresa de produtos digitais está presa a lançamentos que não dão lucro e que cansam, eu falaria com quem? Com um lead pobre. Eu tô falando com um cara que tem um lançamento lucrativo, mas o que ele quer? Uma outra oportunidade que não seja tão cansativa. E eu dou aquela provocada nele para ele poder pensar. Implementar o próximo funil que pode dobrar seu faturamento e gerar vendas todos os dias é mais simples do que você imagina. Por que eu trago o próximo funil, gente? Se eu falo pro cara que ele tem que matar o funil dele e colocar um novo funil no ar, ele não jamais vai fazer isso. Por quê? É o que gera receita para a empresa. Então tem que ser um próximo funil. Porque você jamais vai parar o que tá dando certo. E quando eu falo de dobrar faturamento, o que empresário mais quer ouvir do que isso? O cara quer ouvir duas coisas. Ou como é que ele vai aumentar o faturamento dele, ou como ele vai reduzir seus custos. Ou seja, tô sendo assim, ó, cirúrgico, na veia. Vamos pegar o último para finalizar. Esse aqui, ó. Faturou mais de 700 mil em mentoria, mas ainda sofre com imprevisibilidade de vendas. A maioria dos nossos clientes sofrem com isso por quê? Porque tinha muito lead desqualificado, então não tinha previsibilidade. O cara conseguia fazer 2, 3 a 4 vendas de um high ticket, porque se você for pegar um high ticket médio, uns 15 mil reais. Se essa pessoa faz 4 vendas, falando de uma empresa que faz 60 mil, mas não tem previsibilidade porque só depende de indicação. Não tem um funil ativo gerando lead, não tem um SDR que garante que vai ter agendamento ou venda. Então assim, ó, isso daqui é muito, muito importante. E esse daqui que eu passei para vocês no vídeo é o que eu utilizo na minha empresa para ter mais de 7% de QL e parar de sofrer com o famoso lead desqualificado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, me siga no Instagram e nos vemos na próxima.